Fala galera, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de Unity e hoje aí iniciando esse novo formato das aulas, esse novo formato do canal, onde no início de cada vídeo, início de cada aula, eu vou dar uma introdução ao assunto, onde eu vou mostrar aqui no quadro, né, vou dar alguns exemplos de como trabalhar com o conteúdo da aula. Vou falar um pouco mais para a gente criar essa interatividade maior, essa proximidade maior com uma sala de aula, né? Que é o nosso objetivo do canal, tá certo? As perguntas, vou responder algumas perguntas também dos vídeos de aulas anteriores, tá? Também vou usar esse espaço introdutório aqui da aula para esse tipo de conteúdo, tá certo? Então vamos lá, na aula de hoje de Unity nós vamos falar sobre elementos GUI ou elementos GUI. O que são esses elementos? Nada mais do que elementos que eu posso inserir na tela como caixa de texto, botões, labels, tá? Enfim, elementos onde eu posso mostrar o conteúdo de uma variável. Em um jogo isso é bastante útil. Eu posso mostrar, por exemplo, criar uma variável pontos e posso criar um elemento GUI, um label GUI, para poder mostrar essa pontuação para a gente na tela. Posso criar elementos para colher dados do usuário, onde o usuário precisa preencher, o usuário não, o jogador no nosso caso, precisa preencher com seu nome. Eu posso colher esse nome e armazenar isso para criar um ranking. O ranking inteiro pode ser feito com... Pode ser não, o ranking inteiro é feito com elementos GUI, tá? Ou elementos GUI. Então esse é o conteúdo da aula de hoje, onde nós vamos falar sobre esses elementos. E o primeiro elemento que a gente vai falar é o elemento label. Para que serve esse elemento? Talvez ele seja o mais simples da biblioteca GUI ou GUI. Tá? O elemento label ele serve simplesmente para poder mostrar um texto na tela. Seja esse texto, seja esse conteúdo de uma variável ou não. Tá? Então ele é extremamente importante para a gente quando eu quero fazer um sistema de pontuação, onde eu quero mostrar os pontos do jogador na tela. Eu vou precisar de um label associado a uma variável. Tá certo? Então vamos lá. Vamos exemplificar aqui no quadro um pouquinho, para a gente entender como é que funciona isso daqui. Vamos supor que isso aqui seja a tela de um game, certo? Esse retângulo aqui seja a tela de um game, ok? E eu preciso nessa tela mostrar a pontuação do jogador, certo? Como que eu vou fazer? Eu vou criar um label aqui em cima com o texto pontos, e esse label ele tem o seu conteúdo estático, ou seja, ao longo do jogo o conteúdo desse label não muda, tá? Então ele vai ser um label simplesmente com um texto já implantado aí no código do próprio label, tá certo? Eu posso ter um tipo de label também, onde ele vai ter o seu valor associado com o valor de uma variável, ok? Então vai ser o nosso segundo label aqui, onde vai estar sendo exibido a pontuação do jogador. Então esse segundo label ele vai ser associado a uma variável do sistema, ok? Do nosso jogo. E é muito simples fazer isso, não é nada de complicado não. Vocês vão ver que é extremamente simples trabalhar com esse tipo de associação. Beleza? Não tem nada de complicado, e a Unity já traz uma biblioteca inteira pra gente, que é a biblioteca GUI ou GUI, com todos esses elementos prontos pra gente. Certo? Vamos lá, vamos falar como é que funciona isso daqui internamente. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar isso daqui e vamos falar sobre esse funcionamento, o funcionamento interno desse sistema. Então, basicamente, pessoal, vamos falar aqui bem resumidamente em um jogo que eu tenho uma variável para guardar a pontuação do jogador, certo? Como estamos trabalhando com C#, a declaração dessa variável, nós precisamos informar aqui o acesso, né, o modificador do acesso, no caso public. O tipo dessa variável é uma variável numérica, então ela é do tipo int,
e o nome dessa variável, que eu vou chamar de pontos. Ok? Posso inicializar a variável pontos com um valor. Eu posso colocar igual aqui a 0, sem problema nenhum. Eu posso deixar para inicializar no método start também, que é o mais adequado. Ok? Então, declarei a variável pontos. Já está declarada aqui, prontinha para ser utilizada. O que eu vou fazer agora? Deixa eu trocar a cor aqui, deixa eu pegar um pincel azul para ficar diferente. Vamos partir lá para a parte de construção do elemento, ok? Do elemento GUI. Vou pular algumas etapas aqui, que nós vamos ver isso no computador, certo? Nós vamos ver a construção no computador passo a passo, aqui é só para a gente entender o funcionamento disso tudo, tá? Com o elemento criado, eu vou fazer a associação dessa maneira. Então, eu vou chamar aqui, ó, da biblioteca GUI ou GUI, eu vou chamar o elemento label, ok? Nós já temos um elemento label pronto aqui para a gente, certo? Basta eu indicar ele aqui, ó, label, e ele precisa de alguns parâmetros. Ele precisa de parâmetros aqui para informar posição, XY, posição na tela, 2D, coordenada 2D, XY, tamanho, largura e altura. Ok? Então nós vamos entender como informar essa posição. Na verdade, nós vamos ter que criar um rect, ok? Nós vamos criar um new rect, certo? Aqui, ó, um new rect. Eu nem quero especificar, explicar tão detalhadamente aqui no quadro, não, que é o rect maiúsculo, né, um objeto, uma classe, porque nós vamos ver isso no computador, ok? New rect, eu vou só colocar o new rect, vou colocar só o rect aqui, tá? Porque eu preciso especificar no rect, no new rect que eu estou criando, a posição e o tamanho, ok? Então, tenham em mente que eu preciso criar um rect aqui, vocês vão ver o que é isso daqui a pouco, como que a gente faz isso, certo? E informar o conteúdo desse label, que pode ser uma string ou associação com uma variável. Bom, se for uma string, como é que fica a coisa? Fica assim, ó. Basta eu abrir aqui as aspas e colocar o conteúdo, vou colocar aqui o texto dessa label, ok? Então essa aqui uma label, é um label com texto estático. Isso aqui não vai mudar. Ele simplesmente vai mostrar esse texto aqui na posição que foi definida aqui, ok? Muito simples. Como eu quero associar a minha label com a variável, como que a gente vai fazer essa associação? Ao invés de uma string, ao invés de trabalhar com uma string, eu vou indicar a variável pontos. Pontos. Tudo bem? Ok? Não. Tudo bem? Não. No nosso caso tem um pequeno problema aqui. Por quê? O que está acontecendo aqui? Qual que é o problema? Nossa variável pontos, ela é do tipo inteira, ela é do tipo numérica. O elemento label, o segundo parâmetro do elemento label, necessita de uma string. Então, isso aqui precisa ser uma string. Tá. E aí? Como que a gente faz? Pontos é inteiro. Pontos não é string. Então basta eu converter o pontos em string. E ele já tem um método que faz isso pra gente. Olha que eficiência o negócio. Já tem um método dentro do inteiro aqui, do objeto inteiro, que converte o seu conteúdo em string. Gente, é fantástico isso. Tá tudo pronto aqui pra gente. Então, como que fica essa conversão? Basta aqui em pontos
eu chamar o método toString. Então, eu vou associar aqui pontos. Quando eu der o pontinho aqui, ó, pontos, e pressionar a tecla ponto, já vai aparecer as opções para mim. E eu tenho lá o método toString para converter esse conteúdo em uma string. Então, olha que fácil, gente. Olha como é que o negócio funciona de uma maneira muito simples. Eu crio uma variável inteira para receber os pontos. E na hora que eu precisar de adicionar o meu elemento GUI, aqui, eu vou chamar aqui o label, que faz parte, né, da biblioteca GUI. Nós vamos ver como adicionar isso daqui a pouco. E precisa dois parâmetros. Um rect, nós vamos criar um new rect, onde nós vamos informar a posição XY e largura e altura. Ok? E o valor, né, o que vai ser mostrado nesse label. No caso aqui, a minha variável pontos convertida em uma string. Muito fácil, muito simples, não tem mistério nenhum. Vamos para o computador? Vamos para o computador, vamos ver como que a gente faz isso daí. Deixa o pincel ali no cantinho. Vamos ver como que a gente constrói essa associação aí, como que a gente faz esse conteúdo aí da variável, né, passar o seu valor aqui para a label. Na verdade, é a label que vai usar o valor diretamente da variável, não é a variável que vai passar para a label, não. Ok? Vamos lá, vamos para o computador, vamos ver como que funciona essa associação aí da label. Vamos passar para a tela do computador aí. Bom, galera, então aqui no computador eu vou iniciar a Unity aqui. Eu já baixei a versão 5 da Unity, tá? Já estou utilizando aí a versão 5. E eu vou iniciar aqui um novo projeto para a gente trabalhar com os elementos GUI. Então aqui, ó, aula, elementos GUI, mais especificamente do label, né? Mas enfim, nós vamos falar de todas as aulas aí. Deixa eu armazenar aqui nosso conteúdo aqui das aulas. Cadê Unity? Aqui, ó, curso de Unity. Vou colocar ele aqui, ó, na pastinha anterior aqui. O que é isso aqui? Não, tá aqui, ó, na pastinha anterior. Vou colocar aqui aula GUI. Ok? Aulas GUI. Nós vamos criar mais de uma aula, né? Com esses elementos aqui GUI. Então vamos selecionar essa pasta e vamos aí criar o projeto para a gente entender o funcionamento desses elementos. Vocês vão ver que não é muito difícil. É uma coisa relativamente simples aí, da maneira que eu expliquei no quadro. Ok? Então, vamos lá. Deixa ele abrir aqui, deixa ele acabar de processar. Ele vai abrir os elementos aqui pra gente. Beleza. Unity aberta aí. A gente vê algumas diferenças aí, né? Em relação à versão 4, ele já começa aqui com um ambiente diferente aqui, né? Se a gente der um play, já tem um céu ali um pouco mais elaborado aí do que a versão anterior, né? Então isso aí facilita um pouquinho o nosso trabalho, certo? Vamos lá. Vou criar então um script C# aqui, onde eu vou chamar de elementos GUI, ok? Deixa ele acabar de criar e vamos abrir aqui no MonoDevelop da versão aqui da Unity 5. Ok, MonoDevelop em abertura e final. O que está acontecendo aí? Deu um erro aqui. Referência não definida. Tá tudo bem. Beleza. Arquivo aberto. Bom, como que a gente trabalha com os elementos GUI? Vamos seguir mais ou menos a mesma linha que eu disse, que eu mostrei no início da aula, certo? Lá no quadro. Então, o que eu preciso? Eu preciso criar uma variável para armazenar a pontuação. Então, com o modificador de acesso public, do tipo int,
eu vou chamar essa variável de pontos. Ok? Se eu quiser iniciar essa variável com um valor, então eu uso aqui o método start para isso, né? Então eu falo aqui que pontos recebe o valor inicial 0. Ok? Bom, para os elementos GUI, pessoal, nós iremos precisar criar aqui um método. Então vamos chamar esse método aqui, ó, void on GUI ou GUI, tá? GUI ou GUI vai dar na mesma aí, isso aí vai depender de cada um do jeito que quiser falar, não tem problema nenhum. Ok? Só um detalhe aqui, o O maiúsculo, né? On GUI. Beleza. Muito bem, vamos ao elemento label. Então é bastante simples, olha só, eu vou chamar os elementos GUI, eles vão ser criados nesse método, ok, pessoal? Nada fora desse método não, tá? Se eu criar direto aqui, por exemplo, no start, o negócio não vai funcionar muito bem não. Então nós vamos adicionar esse método onGUI próprio para trabalhar com os elementos GUI, ok? Os elementos GUI que irão aparecer na tela do nosso jogo. Então, como nós queremos um label, vamos chamar esse label aqui, ó. É bastante simples. Eu vou chamar aqui, ó, o GUI ou GUI, certo? Vou colocar um ponto e ele me disponibiliza aqui todos os elementos GUI, todos os elementos GUI que eu tenho disponíveis. E nós vamos procurar aqui o label. Vamos colocar, já chegou aqui, né? Ia pressionar o L, mas já chegou. Olha aqui o que nós precisamos para o label. Eu preciso de um rect para indicar a posição, na verdade, a posição e o tamanho, e uma string, que é o texto desse label, tá certo? Então, vamos lá, eu quero o label, eu vou precisar de um rect, então, vamos lá, new rect, para o new rect, olha aqui, ó, eu preciso indicar duas coordenadas para posição, para posição primeiro, né? X, Y, e depois duas coordenadas para o tamanho, largura e altura. Então, a primeira coordenada é a posição X. Eu vou colocar ele aqui no X, 10, Y, 10. Ok? Olha aqui, ó. Left, que é o X, top, que é o Y, largura, altura. Eu estou aqui na largura, né? Eu vou colocar aqui largura, deixa eu ver aqui, ó, 200. E altura eu vou colocar, deixa eu ver, 30. Beleza. Finalizado o meu rect, o retângulo aqui, que vai indicar a posição e o tamanho. Agora eu vou para o segundo elemento, que é o conteúdo dessa GUI. Se eu quiser uma string, eu entro com ela direto aqui, ó, abro as aspas aqui e coloco aqui, eu vou escrever aqui, ó, pontos do jogador. Finalizo a string, fecho parênteses e pronto. Esse label vai ter o seu conteúdo fixo. Vamos ver isso funcionando? Vamos salvar esse script, voltar aqui para Unity, deixa ele atualizar, para ver se não vai dar nenhum erro. Atualizou, não deu nenhum erro. Eu vou associar esse script com a minha câmera. Aqui, ó, main, vem cá, aqui, ó, câmera. Tem algum erro aqui no nosso arquivo, vamos dar uma olhada. Deixa eu ver aqui. Elementos. Sim, aqui, ó, elementos GUI. Tá aqui, ó. Tem um espaço aqui no nome, tá vendo? Deixa eu tirar aquele espaço aqui, porque na verdade a classe, né? Isso aqui é o nome do arquivo. A classe ela não pode ter espaço no nome, certo? Então aí é que deu o probleminha, aí que deu o errinho aí. Agora tá certo, aqui, ó, elementos GUI sem espaço, aqui também sem espaço. Agora nós podemos associar, porque não tem nenhum erro aí. A classe agora foi encontrada. Clicando aqui na câmera, então,
eu percebo aqui que agora eu tenho elementos G e I com a variável pontos, valor 0. Vamos ver isso funcionando? Vamos dar um play aqui, rodar o nosso jogo, e eu vou perceber que nós temos aqui, ó, pontos do jogador, que é a nossa label. Vamos voltar aqui no código, olha aqui ó, o labelzinho, ó, pontos do jogador, certo? Vamos colocar dois pontos aqui, e em seguida nós vamos adicionar uma label para receber os pontos aqui da variável. Então vamos lá, label, criar aqui o rect para indicar a posição e o tamanho, posição x. Se esse aqui tem tamanho 200, eu vou falar que o meu ponto aqui vai ficar no 210, ok? Y, o mesmo y, altura, né? O y é exatamente o mesmo aqui. Tamanho, pode ser menor, pode ser que 100 por 30 também, certo? Opa, coloquei o ponto e vírgula aqui, né? Fechei o rect. Agora eu vou indicar aqui a associação com a variável pontos, que é o valor desse label, né? Então eu faço assim, ó, pontos, que é o nome da variável, pontos. Só que aqui tem um pequeno problema. Esse pontos, ele é inteiro. O label necessita de uma string, certo? Eu vou salvar aqui e vamos ver que ele vai emitir esse alerta, esse errinho aqui pra gente. Olha aqui, ó, erro na linha 21. Tá vendo? Ele está falando aqui que o GUI label precisa de uma string. Tá vendo? Que ele tem alguns argumentos inválidos. Tá certo? Então, o que eu preciso fazer com esse int? Converter em uma string. Então, basta eu pressionar o ponto e chamar o método aqui toString. Pronto, gente. Esse método já faz com que pontos retorne uma string ao invés de um número. Então, salvando, vamos ver, ele vai atualizar aqui, o errinho vai sumir. Deixa ele atualizar, atualizando o script aqui. Vamos lá. Atualizou, tá vendo? Sumiu o errinho. Rodando o nosso jogo, eu vou ver agora que eu tenho um label após o jogador. Ficou longe para danar, né? Esse aqui tem tamanho 200, eu posso chegar ele mais aqui para a esquerda. Vamos lá. Não precisa ficar no Y, no X 210, né? Pode ficar, por exemplo, aqui, deixa eu ver, 150. Vamos tentar o X 150 para ele, para ver se fica bom. Ele está atualizando o script ainda. Demora um pouquinho. Deixa eu ver, tá acabando. Beleza, atualizou. Vamos dar o play. Vamos ver se ficou numa posição boa agora. Vamos lá. Bom, tá bom aqui. Só para a gente entender. Tá vendo? Mas eu posso arrastar mais para a esquerda aqui se eu quiser. Então, eu tenho essa label aqui com o valor de texto fixo e essa label aqui com o valor da variável. Veja bem, se eu inicializar a variável em 10, tá vendo? Com o valor 10, a GUI, esse label, também vai ser iniciado com o valor 10. Vamos ver isso acontecer? Não é muito difícil não, tá vendo, gente? É bem simples. Atualizou o script, vamos dar o play. Olha só, deixa ele acabar de processar. Tá vendo? Olha aqui, ó. A GUI label iniciado com o valor 10. E, gente, para alterar o valor, é só alterar o valor da variável. Não tem mistério nenhum. Olha só, aqui em update, olha que bacana. Eu vou fazer aqui, ó, pontos mais mais. Update é um método que vai sendo executado toda hora, né? A todo momento aqui, a cada iteração do sistema, ele executa o conteúdo de update. Ou seja, vai iniciar em 10 e a cada iteração o conteúdo de pontos vai aumentando em 1. Então, o pontos vai passando rapidão aqui, né? 10, 11, 12, 13, 14 e bem, assim, bem rápido. Então, vamos ver isso daí. É bem dinâmico essa atualização. Assim que eu mudo o valor da variável, a label recebe esse valor. Então, olha aqui, ó. Vamos salvar. Já salvou, né? Vamos executar aqui.
E vocês vão ver agora que o ponto, olha só, está correndo lá rapidão, porque ele está a todo momento adicionando 1 ao valor da variável que está associada com esse label. Tá vendo, pessoal? Então, olha que fácil aí, tá? Então, é o primeiro elemento GUI que a gente trabalha, que é o label. Na próxima aula, nós vamos ver outros elementos, né? Nas próximas aulas, nós vamos falar sobre outros elementos. Ó, o botão, que é o elemento importante para a gente. Que mais? Tem elementos de rolagem, tem botão com ícone, que é bastante interessante. Tem caixa de texto para a gente digitar valores dentro dessa caixa de texto. Tem caixa de texto especial para senha. Enfim, tem vários elementos GUI ou GUI aí, importantes para a gente, que nós iremos ver no nosso curso. Tá certo? Nós podemos até criar o sistema de pontuação lá no joguinho dos blocos, ok? Inclusive, a próxima aula a gente fala sobre isso. Vamos construir esse sisteminha aí para mostrar os pontos no nosso joguinho dos blocos. Vamos fazer isso na próxima aula. Ok, pessoal? Então, beleza, é isso aí. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Gostado desse novo formato. O e-mail continua valendo aí. Dúvidas, sugestões, postem nos comentários ou mandem por e-mail. Não se esqueça de clicar no joinha, que isso aí ajuda bastante o canal, tá? E eu vou ficando por aqui. E se inscreva no canal, né? Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Tchau, tchau.